Boa noite. Mais uma vez estamos juntos aqui e eu espero que nosso encontro seja um encontro agradável, um encontro tranquilo e que possamos pensar sobre coisas, que possamos elaborar sobre o tema que vai ser trazido essa noite. Mas antes, convido vocês a uma pausa. Essa pausa é uma pausa imprescindível para que a gente possa acomodar melhor os nossos sistemas, são muitos, nossos sistemas, né? Sistema endócrino, sistema exócrino, sistema digestivo, sistema excretor, sistema circulatório, sistema respiratório. São muitos sistemas, nós somos uma linda orquestra formada por muitos elementos que vão formar o todo, compor o todo, regida pelo maestro, regida por uma mente, por glândulas importantíssimas como hipófise, tireoide. Nós somos, de fato, milagre de Deus. Nosso corpo representa o milagre da criação. Porque para que a gente esteja aqui agora pensando, elaborando, respirando, concatenando, isso significa que está tudo funcionando. Está tudo funcionando de forma sincronizada, de forma organizada. E isso é um milagre de Deus, é um milagre da vida em nós. Então eu convido vocês a essa pausa, vamos fechar os nossos olhos e vamos observar esse milagre que se move em nós. Quando fechamos os olhos e quando deixamos os elementos externos lá fora, os estímulos externos lá fora, e voltamos um pouco mais para dentro, observando esses milagres em nós. Todo o tempo o nosso organismo se organiza. Esse é o fluxo da vida. Todo o tempo existe um movimento interno. E esse movimento, ele é regido pelas nossas intenções, muitas vezes, se não a maioria das vezes. Com que intenção movemos a nossa vida e com que intenção? Qual a intenção que colocamos nas nossas ações? Quais as intenções que habitam a construção dos nossos pensamentos? E aí, quando a gente para, a gente pode perceber a qualidade dessas intenções. A qualidade da nossa mente, do que produzimos na nossa mente. Os pensamentos. A nossa imaginação criativa. As nossas projeções, as nossas fantasias. A mente é incrivelmente hábil em fantasiar e em projetar. Nesse momento em que eu convido vocês a pararem um pouco, eu convido vocês a sentirem a sua presença. Vamos sentir a nossa presença. Através de uma respiração mais consciente. Sinta o fluxo do ar, passando, entrando e saindo pelas suas narinas. Relaxe seus ombros. Relaxe seu tronco. Relaxe suas faces. Solte. Solte. Sinta seus pés em contato com o chão. Ou em contato com os seus sapatos. A sola, o contato, a sola dos seus pés em contato com a superfície. Sinta as suas pernas. Sinta seus glúteos suavemente comprimidos contra o assento.
a verticalidade do seu tronco, o apoio das suas costas. Inspire profundamente e, ao expirar, afaste um pouco mais os ombros das orelhas e deixe que suas faces relaxem um pouco mais. Observe a sua pausa. Respire na pausa. E então, vamos dar início ao nosso encontro desta noite, trazendo as nossas mãos unidas em pranam, próximas ao coração. E vamos inspirar e juntos vibrarmos o mantra Om, para que haja harmonia, para que haja paz e para que haja entendimento entre nós. E vamos descer bem devagarzinho as nossas mãos. Vamos apoiá-las sobre as nossas pernas. Podemos abrir os nossos olhos devagarzinho. Vamos nos situando nesse espaço que estamos ocupando. E então, agora sim, podemos iniciar com o tema dessa noite. O tema dessa noite é baseado no livro Sinal Verde, que foi psicografado por Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, e foi ditado pelo espírito de André Luiz. Então, o Sinal Verde é o livro da noite de hoje. O tema é hábitos infelizes. E nesse pequeno texto, psicografado por André Luiz, ele faz uma lista de hábitos infelizes que podem tornar a nossa experiência aqui nessa vida bastante complicada. Ele cita uns 40 e poucos hábitos infelizes. Eu não trouxe todos, mais ou menos alguns que é hábito em julgar, descontrole emocional, falta de higiene mental e pessoal, pessimismo, ignorar os direitos alheios, desrespeitar pessoas, entre tantos e outros que ele descreve. Olha só, nós sabemos que nesse contexto dessa encarnação, todos nós precisamos de uma orientação para que a gente possa alcançar o nosso Dharma. Dharma é uma palavra sânscrita que diz para que nós alcancemos nossa missão. Alcançar o Dharma é alcançar o nosso propósito nessa vida, a nossa missão. Eu falei, se não me engano, na última conversa, que muitos de nós, se não a grande maioria, muitos nascem com algumas orientações que são as experiências de outras vidas que tivemos. Eu gosto sempre de lembrar que eu estou falando para um público espiritualista. E sendo assim, parto da premissa que todos acreditam que existe vida após a morte, que a alma é imperecível, ou seja, não vai perecer, que a alma é eterna. Somente o corpo físico tem a sua matéria, a sua condição de corruptível. Corpo físico é o corpo denso, material, vai se degradar ao final da linha. E cada um, né, tem esse tempo
determinado pelo fluxo vital e pela forma como escolhe viver. Nós temos, sem dúvida, escolha e direito a essa escolha. Então, a maioria de nós necessita de uma orientação, quer seja filosófica, algumas vezes vem dos pais, que já são pessoas que têm uma iniciação espiritual, e aí conduz essa criança para essa vida que é através de uma relação com o Evangelho, com os Vedas, com qualquer filosofia, né? Coloca a criança num grupo de evangelização para a criança faça contato com a busca pela sua religiosidade e espiritualidade. Né? E como isso é importante, já foi dito aqui, para a criança fazer contato com Deus, fazer contato com um propósito que transcende a ideia de materialidade. Porque nós estamos inseridos numa cultura em que muitas pessoas, às vezes, criam seus filhos para alcançarem metas materiais e intelectuais, metas profissionais, mas esquecem, infelizmente, de dar uma orientação espiritual para essas crianças. E as crianças crescem perdidas. E é muito, muito comum que fiquemos desesperados quando não fazemos contato com uma fonte provedora, com Deus, com uma fé, com o divino, seja lá a crença que temos, mas que nos dê a ideia de que é preciso ter um propósito, ter um propósito. Então, nós nascemos, né, numa cultura ocidental onde ainda existe uma fomentação pelo material. Isso vai nos fazer falta na vida adulta. Muita falta. Muita falta. E alguns hábitos são inseridos nessa cultura. Coisas que nós vimos quando éramos crianças, no próprio núcleo familiar em que nascemos, na comunidade, e que vamos repetindo, porque a criança, ela vai aprender, ela vai fixar aquilo que ela assiste, que ela vê. É assim que a criança vai aprender. Então, é muito natural que nós tenhamos hábitos inerentes a essa cultura. Claro que isso vai variar de família para família, de cidade para cidade, né? De país para país. Mas, enfim, são aprendizado o aprendizado do que foi visto. Foi visto, foi assistido, repetidas vezes, aquilo vai se tornando algo fixado e que vai ser reproduzido pela criança na fase adulta. Muitas coisas que nós fazemos hoje, muitas delas nós sequer aprovamos. Nós até criticamos nos nossos pais. Sabe aquela música de Belchior, Como os Nossos Pais? E a gente repete coisas que nossos pais fizeram e a gente diz, isso não é legal. Não é assim que eu gostaria que fosse feito. Mas se a gente não se atenta, a gente faz igualzinho com os nossos filhos. Então, essa é a forma como as coisas vão se fixando e vão fazendo parte da nossa realidade. Então, ele chama de hábitos infelizes, porque são hábitos de a reprodução de ações, de atitudes que nós assistimos ao longo das nossas vidas, por pessoas que nós reconhecíamos autoridade. Pai, mãe, um tio, um irmão mais velho. Pessoas em que a criança reconhecia autoridade. Então, se está fazendo, é o certo. E muitas vezes não é, porque nós erramos. Nós nos equivocamos ao longo das nossas ações. Quando a gente fala de hábitos infelizes, a primeira coisa para lidar com esses hábitos infelizes é parar tudo e começar a perceber. Mas que hábitos são esses que eu estou repetindo? Que eu vi, que eu condenei lá atrás, mas que agora estão inseridos no meu cotidiano. Primeira coisa que eu preciso fazer é me olhar diante do espelho
e fazer uma anamnese. Eu estou me olhando e dizendo, olha só, de novo eu estou fazendo um julgamento. De novo eu estou reproduzindo um padrão neurótico, nervoso, que era do meu pai. De novo eu estou sendo passiva, como a minha mãe ou como minha irmã. De novo eu estou sendo controladora, porque eu aprendi que controlar traz status. E de novo eu estou sofrendo, porque eu estou tentando controlar o incontrolável, o imponderável. Então, primeira coisa para lidar com os hábitos que André Luiz chama de hábitos infelizes é reconhecê-los na lista de atitudes e reproduções que estamos realizando diariamente. E entender os desdobramentos dessas ações nas nossas vidas, os efeitos que esses hábitos estão trazendo. Primeira parte importantíssima. Eu vou me olhar. Eu vou observar sem nenhum julgamento, mas eu preciso compreender o que eu estou repetindo. Quando eu faço isso, eu vou descobrir que eu tenho uma série de afirmações negativas na minha vida. Vai dar errado, sempre dá errado. Eu já vi isso antes. Eu não sou saudável. Olha para isso. É capaz de eu também contrair esse negócio aí, essa virose. É porque a gente foi construindo ao longo das nossas vidas afirmações, algumas positivas, mas a maioria negativa. Porque, infelizmente, esse é um contexto cultural que estamos inseridos. É cultural. É cultural. Infelizmente. E a gente precisa entender que a única coisa a fazer com relação a isso é se observar, tomar conhecimento e tentar mudar. Primeira parte, reconheço esses padrões repetitivos. Eu não preciso nem identificar de onde veio. Se veio de pai, se veio de mãe, se veio de tio, se veio de irmão. Você pode até querer fazer isso se você tiver curiosidade. E isso pode te ajudar a ter um acervo mais claro do que está acontecendo com você. Eu gosto de entender a raiz dessas reproduções. E gosto de identificar de que elemento eu herdei aquilo, porque tem uma admiração associada. A criança vai repetir o que ela acha que é certo e é bonito, porque veio de alguém, como eu disse, que representa autoridade. Então, eu preciso fazer a mesma coisa. E a gente precisa desconstruir a ideia de que aquilo era bom, porque muitas vezes não é um bom exemplo para ser seguido. E na idade adulta, eu já tenho conhecimento, eu já preciso ter discernimento. Estamos voltando à nossa conversa passada, do último encontro. Eu preciso ter discernimento de que isso definitivamente não vai fazer parte mais do meu repertório de escolhas. Quando eu reconheço esses padrões, quando eu compreendo esses padrões e digo, nossa, estou eu de novo repetindo, exatamente como a mamãe fazia. Estou eu sendo áspera, grossa e controladora, exatamente como o papai era. E que me fazia mal, porque me oprimia. Olha só, meu pai me oprimia e eu estou oprimindo meu neto, minha neta, minha filha, minha cadela, meu companheiro. Eu estou seguindo, feito gado, o caminho para o abate. E eu não quero, porque eu tenho consciência, eu tenho discernimento. Quando eu tomo consciência, eu giro uma chave poderosa para dizer, vou fazer diferente. Partindo do início que eu já identifico hábitos infelizes, repetidos ao longo desses anos da minha vida, eu vou construir uma nova realidade.
Dentro da prática Vedanta, do yoga, eu gosto sempre de trazer o yoga, porque yoga, para mim, foi mudança de vida, né? Para mim. Então, eu trago o yoga para vocês, sempre trazendo um mundo paralelo, Ocidente e Oriente. Como o yoga nasceu na Índia, e como o yoga é pautado nessa consciência oriental, eu trago sempre essa comparação entre o olhar ocidental e o olhar oriental. E não é que o olhar ocidental vale menos, não. São realidades diferentes e tem muita coisa no Oriente importante, muita coisa no Ocidente muito importante também. Um complementa o outro. Um ajuda o outro. Esse era o propósito, a complementariedade. Então, quando eu falo, eu trago no yoga, tem uma palavrinha no yoga que tem muito a ver com essa nossa conversa da noite de hoje, que é sankalpa. Sankalpa, em sânscrito, significa propósito, resolução interior, determinação interior, intenção. Segundo passo. Primeiro passo, eu vou identificar os hábitos nefastos, os hábitos infelizes, os hábitos negativos que eu, sem querer, vi, admirei na tenra idade, porque veio de pessoas que eu reconheci a autoridade e estou reproduzindo. Vem de uma comunidade, é uma vizinha, é um vizinho, é um amigo que eu respeitava porque se impunha e eu reconhecia a autoridade, mas que agora, olhando friamente, não está legal. E eu preciso escolher o que eu vou ficar daqui para frente, o que eu vou trazer para o meu repertório de escolhas e o que eu vou definitivamente deixar para trás. Sankalpa é uma intenção, é um propósito, uma nova construção mental. Quando eu defino, a partir daquele momento, como eu quero viver, eu preciso ter uma postura de intencionalidade em construir novos hábitos. Porque eu estou reconhecendo que alguns hábitos não são legais, mas eu preciso colocar hábitos bons no lugar desses hábitos em que definitivamente eu não quero mais para mim. E para a gente trabalhar Sankalpa, essas afirmações, essa nova construção mental, eu preciso reproduzir o positivo na minha vida. Por exemplo, a gente às vezes diz assim: eu espero não ter doença. Não é melhor dizer eu sou saudável? Né? Eu espero que esse exame, eu espero que não seja encontrado nada nesse exame de imagem que eu vou fazer. Olha só, não ser encontrado não quer dizer que não tenha. Então, vamos construir uma frase intencionalmente mais limpa. Eu espero que não tenha nada a ser encontrado de errado nesse exame. Não tem nada errado para ser encontrado. E não que não seja encontrado nada. Porque não seja encontrado, pode ser que o médico que laudou não viu. A gente precisa começar a alinhar nossas intenções com mensagens claras para o universo. E precisa de clareza e discernimento para que o universo compreenda a intencionalidade das nossas palavras, do nosso pensamento e das nossas ações. E precisa ter coerência entre o que eu sinto, entre o que eu penso e entre o que eu faço. Esse é o grande propósito da construção de hábitos novos. Dá trabalho. Dá trabalho porque é muito cômodo a gente se inserir numa comunidade, se encaixar naquele gueto e viver em tribo, repetindo hábitos e faço parte desse grupo e se está todo mundo gritando, eu vou gritar, se está todo mundo berrando, eu vou berrar, se todo mundo é neurótico, vou me neurotizar. Não. Nós somos únicos, porque cada um de nós tem o poder da escolha.
E é preciso que a gente reconheça que esse poder da escolha é um mérito e uma grande responsabilidade. Porque se eu tenho direito à escolha, só cabe a mim escolher o melhor. Quando nós estamos simplesmente automatizados, a única coisa que a gente faz é repetir. Só isso. Como se fôssemos irracionais, mas não somos. Nós pensamos, nós elaboramos, nós decidimos, nós escolhemos. Isso é de grande responsabilidade e de grande poder. Precisamos tirar proveito desse poder que o universo nos dá. Precisamos decidir que tipo de vida queremos ter. Muitas pessoas vivem reclamando, e quanto mais a gente reclama, mais as coisas se emperram, mais a gente adoece, mais a gente fica sintomático, mais a gente sofre. Parece que há uma perseguição cósmica, mas vou lhe dar uma excelente notícia. O cosmos não tem nenhum interesse em nos prejudicar, muito pelo contrário. Se nós temos pensamentos positivos, e se vocês fizerem esse exercício de começar a pensar positivamente acerca do seu cotidiano, vocês vão ver como as coisas ficam leves e como as coisas acontecem. Agora imagine, até aqui, quantos de nós pensamos negativamente? E se o universo fosse reproduzir toda essa negatividade ao entorno da construção dos nossos pensamentos, nós estaríamos acabados. Mas existe uma grande misericórdia divina, que reconhece que ainda somos ignorantes e que ainda estamos presos na roda de sofrimento e na roda dos padrões das tendências que não conseguimos ainda nos libertar. E como eu já falei, são tendências de vidas passadas, não só dessa vida. Tendências que ainda estamos carregando de como funcionamos, de como nos relacionamos com o outro, de como nos relacionamos conosco. Se o universo fosse ouvir tudo o que falamos e pensamos de negativo, todas as blasfêmias e queixumes, nossa vida estava no fosso. Mas a misericórdia de Deus é misericordiosa. E Ele sabe que ainda estamos no caminho do aprendizado e Ele nos dá um desconto fantástico. Mas Ele nos diz, faça diferente, meus filhos. Ao invés de estar reclamando, olhe o lado positivo da vida, do aprendizado, da reforma íntima, da proposta da transformação. Tenha curiosidade em descobrir o melhor que existe em você e toda a sua potencialidade. Essa é a proposta do cosmos, essa é a proposta de Deus. Então, nós precisamos desenvolver Sankalpa. Sankalpa é qual é o meu propósito de vida? Que vida eu quero para mim? Eu quero ser saudável? Eu preciso construir uma realidade saudável em torno de quem eu sou. E não é só pensar que eu sou saudável. Ah, eu sou saudável. Ah, eu sou saudável. E estou fazendo um bando de bobagens. Estou tendo uma vida absolutamente sedentária. Não. Toda ação, todo pensamento tem que ser corroborado pela ação. Lógico. Estou pensando que eu sou saudável, estou pensando que meu sistema imunológico está muito bom, mas eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. E a minha parte não é pequena, não. Eu estou pensando positivo, eu estou fazendo minhas orações, porque orar é um ritual importante para manter a saúde energética, a saúde espiritual. Estou fazendo minhas caminhadas, estou fazendo minhas meditações. Estou me conectando com meu mestre,
Estou pedindo a Deus misericórdia quando eu sinto que a corda puxa muito. Estou pedindo pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Estou pedindo pelo planeta, porque quando eu oro pelo outro, a misericórdia passa por mim antes de chegar ao próximo, porque eu me torno um canal de luz. Eu me torno um vetor de felicidade e alegria. Estou cuidando da minha alimentação dentro do que é possível, mas estou cuidando da minha dieta mental também. E estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. E talvez aconteçam coisas em que eu não consiga evitar, mesmo fazendo a minha parte. Mas tenha certeza que elas serão suavizadas, porque eu estou fazendo a minha parte. Nós não somos reféns do acaso. Isso é preciso que a gente tenha em mente. E às vezes é muito trabalhoso assumir essa afirmação. Eu não sou vítima do destino. Eu escolho o meu destino. De certa forma, eu escolho hoje o que eu quero colher amanhã, mas eu escolhi ontem a vida que eu vou ter hoje. Porque é esse entrelaçado de ações que vão formando a linha kármica da vida. O que eu fiz lá atrás reverbera hoje. E como eu vivo hoje, reverberará amanhã. É essa sincronicidade numa dança cósmica, representada no hinduísmo pela dança de Shiva Nataraja, o grande transformador cósmico, que traz atividade planetária para que o movimento faça parte desse grande fluxo de vida. E a vida é isso: organização e desorganização e organização. Na dança cósmica do quem eu sou e do que eu serei, através de um compasso que eu crio pelas minhas escolhas diárias. Então, eu escolho o que eu quero para mim. Eu não sou vítima do acaso. É preciso que isso seja um mantra nas nossas vidas. Eu continuo escolhendo ser quem eu sou, do jeito que eu sou. Mas eu também posso mudar essa escolha a qualquer hora. Vamos fazer um link com a nossa conversa do último encontro, através do meu discernimento. E na hora em que eu começo a me aceitar como responsável pelo meu destino, pela minha vida, pela minha hora, apesar de ser extrema responsabilidade, tem um enorme poder, uma potência que brota da flor de lótus interna no meu peito, na minha mente, que diz assim: eu emano o poder de Deus, porque eu começo a me sincronizar com Ele, com essa força cósmica provedora. E aí a espiritualidade, as nossas guianças, os nossos mestres, os nossos amigos espirituais vão encontrar um caminho aberto para nos ajudar, porque não tem mais obstáculo. O obstáculo são nossos hábitos negativos. Nós não fazemos ideia de quantos hábitos negativos nossos se configuram verdadeiros obstáculos para a misericórdia de Deus, para que nossos anjos da guarda possam nos ajudar, porque nós mesmos fechamos nossas portas. Porque temos preguiça de mudar, porque dá trabalho. Ah, não, deixa assim. Vou mexer nisso agora, com 55. Pelo amor de Deus, funcionou assim até agora. Funcionou bem, está feliz, está saudável, está vibrante, está dormindo bem, está tudo bem. Se tiver tudo bem, funcionou. Mas se não tiver, algo precisa ser observado mais de perto. E nós precisamos ter esse olhar. O que eu posso mudar? O que eu posso fazer? Como eu posso fazer que a minha vida seja mais vibrante? Eu sou a pessoa responsável por essa mudança. Tenha certeza disso. Isso é maravilhoso. Você não está na mão de ninguém. Não é o marido, não é o filho,
não é o pastor, não é o papa, é você, sou eu. Eu posso mudar a minha vida a todo momento. E quando eu tomo essa atitude, essas pessoas lindas e maravilhosas que fazem parte do meu acervo espiritual, elas entram no campo vibracional e dizem: as portas estão abertas, agora o portal se abriu e ela está entendendo a minha mensagem. E aí o fluxo rola solto, o fluxo da vida, da abundância, da prosperidade, da alegria, da vitalidade, porque eu me abri a essa possibilidade. Eu me responsabilizei pela decisão, pelo meu sankalpa, minha atitude, minha construção mental, a partir daquela decisão de me tornar uma pessoa melhor. Para mim e para o mundo, para o planeta, para os que estão ao meu entorno, para os que virão e para os que já foram. Porque esse é o ciclo da vida. Esse é o ciclo da vida. E eu desejo honestamente que todos nós, possamos sentir verdadeiramente esse ânimo, esse fogo interno, essa vitalidade interior. E que nos encontremos capazes de fazer essa grande metamorfose espiritual. Para que deixemos de ser vítimas do acaso e passemos a ser os administradores cósmicos da nossa existência. Junto com Deus, esse mestre de amor, que Deus é só amor, e junto com toda essa organização cósmica que opera a serviço do nosso bem, da nossa prosperidade, da nossa evolução, porque esse é o propósito da vida. E que assim, reconhecendo esse nosso valor e essa nossa responsabilidade e esse nosso direito à escolha, possamos fazer diariamente pequenas mudanças nos nossos hábitos que se tornaram nocivos ao longo da existência, e vamos introduzindo hábitos saudáveis, hábitos felizes, propósitos, intenções, metas espirituais, metas pessoais, metas emocionais e energéticas. E possamos assim desfrutar de toda a potência, beleza e de toda a vitalidade espiritual que somos capazes. Convido vocês de novo a fazer uma pausa agora, para que a gente possa sentir esse movimento interno que a conversa pode provocar em nós. E que junto venha uma intenção verdadeira para que cada um sinta a necessidade em mudar no que for preciso e necessário. E que possamos colocar em prática toda a potência que habita em nós, toda a competência que habita em nós, toda a vitalidade que habita em nós. E que nesse momento os nossos mestres, amigos espirituais, possam estar presentes. E que nossa intenção verdadeira seja um convite para que esses mestres se aproximem de nós e que nos auxiliem, contribuindo para que possamos realizar essa grande metamorfose espiritual, física e energética em nós. Que Deus nos abençoe e que possamos ter dias felizes e saudáveis, prósperos, dias leves, com muita esperança nos nossos corações, porque estamos criando a partir de agora intenções para que o planeta se regenere, se reorganize e se cure, através da cura individual de cada um de nós. E vamos trazer as nossas mãos unidas e vamos encerrar o encontro desta noite, dizendo:
Om Shanti. Muita paz, muita paz, muita paz. Namastê. E até o nosso próximo encontro.